Essas são as armas mais frequentemente utilizadas pelo Hamas contra o Estado de Israel. Os foguetes Qassam já têm mais de 20 anos de uso contínuo e a cada nova geração aumentam suas potencialidades. Mas você sabe como é que eles funcionam? A história toda começa com a Segunda Intifada Palestina, iniciada no ano 2000. E aquela seção de conflitos contra Israel se tornou o ápice do uso dos ataques suicidas pelo Hamas, que naquele ponto ainda não controlava diretamente a faixa de Gaza. Embora o Hamas estivesse desfrutando de um período de alta na sua popularidade entre a população, a sua tática de atentados suicidas não tinha grande apoio popular. Então o grupo começou a pensar numa nova forma de levar a guerra até Israel. Foi em março de 2001 que os integrantes do Hamas, Nidal Farhat e Tito Massoud, inventaram um pequeno foguete com uma constituição bastante simples e uma ogiva que pudesse causar danos a alvos próximos da fronteira israelense com a faixa de Gaza. Ambos eram membros das brigadas Izzadin al-Qassam, que são o braço militar do Hamas. Como vocês puderam perceber, o nome das brigadas e também do foguete é basicamente o mesmo e se referem a Izzadin al-Qassam, um clérigo sírio que foi morto pelos britânicos em 1935 e cuja morte resultou na Revolta Árabe de 1936 até 1939. Al-Qassam é uma figura histórica bastante importante para os movimentos de independência palestinos e, portanto, tem seu nome destacado dentro da organização do Hamas. O primeiro foguete Qassam foi testado em junho de 2001. E aqui vale a gente fazer uma distinção entre os termos foguete e míssil, porque o Qassam não é um míssil. Um foguete, por definição, é um veículo que é apenas lançado e não tem qualquer controle de trajetória. Ele vai simplesmente seguir uma trajetória balística parabólica que é basicamente guiada pela gravidade, enquanto um míssil é um sistema muito mais complexo, capaz de fazer ajustes e manobras no ar para perseguir um alvo ou ajustar seu local de queda. A estrutura do Qassam pode ser basicamente dividida em 3 seções: a cauda, o motor e a ogiva. Começando a explicar para vocês pelo motor, que usa uma propulsão bem simples e bastante rudimentar chamada de Rocket Candy, ou doce de foguete. Essa propulsão basicamente usa 2 componentes, um combustível, que é o açúcar, e um fertilizante, que na maior parte das vezes é o nitrato de potássio, KNO3, que atua como oxidante. O açúcar guarda dentro de si alta energia, que durante a queima é liberada bastante lentamente, mas o oxidante insere oxigênio nessa queima, acelerando-a e fazendo com que a liberação de energia seja muito mais intensa. O Rocket Candy é um tipo de propulsão bastante popular em países que têm programas de foguetismo direcionados à população civil, notadamente os Estados Unidos. E por lá, a manufatura deste tipo de motor é bastante difundida, inclusive entre jovens, e existem diversos vídeos no YouTube que te ensinam a fazer essa mistura. Normalmente a mistura para o Rocket Candy segue a proporção de 65% de oxidante para 35% de combustível, e alguns pequenos aditivos ou catalisadores também podem ser inseridos na mistura. Esses catalisadores têm a função de aumentar a velocidade da queima ou diminuir a velocidade da queima, bem como adicionar fumaça, fagulhas ou outros efeitos. A adição de pequenas quantidades de óxido de ferro, por exemplo, aumenta a velocidade da queima. Já a adição de carbono na forma de carvão ou grafite adiciona fumaça à trilha do foguete. O método de fabricação é bastante simples e consiste em derreter o açúcar e o oxidante juntos, e depois essa mistura líquida é despejada no molde cilíndrico para solidificar, sendo retirada de lá já na forma de um motor pronto para uso.
Vocês veem aí que a praticidade faz toda a diferença para o rápido processo de fabricação do foguete, sendo também sua mais importante característica na hora do uso. E a praticidade é um valor que, afinal de contas, vale para diversos aspectos da nossa vida, incluindo o nosso visual. E é aqui que a Insider veio fazer toda a diferença para mim. Eu tenho uma rotina intensa de pesquisa e afazeres diversos para manter a sala de guerra e eu preciso me deslocar de um lado para o outro muito rápido. E para isso, nada melhor do que uma camiseta com o caimento mais perfeito que eu já vi, com tecido super agradável e um corte que valoriza o visual, é ou não é? Mas o principal é que a Tech T-Shirt da Insider não precisa passar e ela desamassa rapidinho no corpo. E olha essa, ela também não desbota e mantém essa cor bonita mesmo depois das lavagens. Eu uso o tamanho GG, mas a Insider tem todo tipo de tamanho que você precisar, desde o P até o XXGG. E confere o site deles para você conhecer todos os modelos. Aliás, entre os dias 13 e 19 de novembro, a Insider está promovendo a T-Shirt Week com os preços mais baixos do ano todo. E se você usar o cupom SALABF, pode conseguir até 40% de desconto. Não dá para perder essa, cara. E mais uma para você. No domingo, dia 19 de novembro, a Insider vai dar frete grátis para todas as compras. Então vê se não perde essa oportunidade para se vestir com a Tech T-Shirt da Insider, porque o link tá na descrição. Continuando a explicação agora com a parte da ogiva, que é composta de TNT contrabandeada para dentro da faixa de Gaza, principalmente pela fronteira egípcia, e misturada com nitrato de ureia, que também é extraída de fertilizantes comuns. Esse explosivo é envolvido numa cápsula metálica que, ao explodir, gera muitos estilhaços, e logo atrás dela vai também uma carga de rolamentos metálicos projetada com o mesmo propósito, ou seja, para gerar fragmentação letal num raio bem grande. A espoleta fica na ponta do foguete e tem uma ação de detonação por contato, ou seja, o foguete somente explode quando encosta no solo. E esse mecanismo é extremamente simples, composto por uma mola, um prego e uma munição de arma de fogo. A mola fica tensionada dentro do nariz do foguete e prende o prego, e a energia dessa mola é liberada no momento do impacto com o chão. O prego então atinge o percussor da munição e aciona a detonação da ogiva. Como a detonação somente acontece no solo, isso reduz a eficácia e o raio de destruição do Qassam. Por exemplo, se ele fosse dotado de uma espoleta com sensor de proximidade, poderia explodir a alguns metros de altura no ar e aumentar bastante o seu poder de destruição. Mas essa é uma tecnologia bastante complexa que o Hamas não tem acesso. Já o corpo do foguete é constituído por um tubo metálico, em grande parte apenas tubos de água bastante simples, seccionados, feitos de aço ou alumínio. E lá no final da sua cauda existem as biqueiras, que são estruturas metálicas em forma de cone, que direcionam a saída de gases do motor em combustão. Inicialmente o design do Qassam tinha uma única biqueira, mas depois esse projeto foi atualizado para 7 biqueiras, que são facilmente montadas na chapa de fundo do foguete com o uso de uma simples furadeira. 4 aletas retas fixadas por pontas de solda para a estabilização do voo completam o desenho. E sendo essas aletas inteiramente retas, elas não fazem com que o foguete gire em torno do seu próprio eixo, o que gera menos precisão no fim das contas. A construção do Qassam normalmente é realizada por 2 pessoas. Inicialmente, o primeiro homem começa a soldar a estrutura e o segundo prepara a ogiva. E num segundo momento, o primeiro mistura o propelente e o segundo monta a espoleta. A plataforma de lançamento do foguete Qassam também é extremamente simples, sendo constituída de uma estrutura metálica soldada com 2 partes unidas por uma dobradiça. O ajuste de direção e alcance são feitos de forma inteiramente manuais. Você simplesmente aponta a plataforma para a direção que quer que o foguete siga e aumenta ou diminui a abertura para ampliar ou diminuir o alcance. Essas plataformas são rapidamente posicionadas e também retiradas, o que faz com que o rastreamento dos locais de lançamento de Qassam seja bem difícil por parte das forças de Israel. O primeiro foguete Qassam-1 foi lançado contra Israel no dia 26 de outubro de 2001, atingindo a cidade de Sderot, que fica
perto ali da fronteira norte de Gaza, atingindo uma área nas cercanias da localidade. O Qassam-1 possuía 1,80 m de comprimento, com 11,5 cm de diâmetro, pesava 35 quilos e possuía uma ogiva de 8 quilos de TNT, com um alcance bem curto de 3 quilômetros. Em 2001, apenas 4 foguetes foram lançados, mas os números cresceram nos anos seguintes e em 2002 foram 35 deles, com 2003 vendo o lançamento de 155 foguetes. Aliás, no ano de 2003, Nidal Farhat morreu num acidente enquanto desenvolvia um drone explosivo para o Hamas. A ogiva do drone explodiu por acidente, matando ele e mais 5 auxiliares. E Tito Massoud foi morto apenas alguns meses depois, numa ação protagonizada por helicópteros Apache das Forças de Defesa de Israel. Antes de morrer, todavia, os dois completaram o desenho do Qassam-2, que também media 1,80 m com 11,5 cm de diâmetro, mas já possuindo 40 kg de peso total, com uma ogiva reduzida para 4 kg, mas um alcance ampliado para 7 quilômetros. Alguns anos depois, o Hamas apresentou o Qassam-3, que já era bem maior, medindo 2,40 m, mas mantendo seu diâmetro original de 11,5 cm, pesando 50 quilos, com ogiva de 8 quilos e já conseguindo um alcance de 10 quilômetros, o que possibilitava ao grupo alvejar a cidade costeira de Ashkelon. A versão mais recente em operação, o Qassam-4, já mede 2,60 m, mantém o diâmetro original de 11,5 cm, também pesa 50 quilos, mas teve sua ogiva ampliada para 10 quilos, e também seu alcance agora já chega a 14,5 km. Vale a gente dizer que a Jihad Islâmica Palestina também tem os seus próprios foguetes artesanais chamados de Al-Quds, que são bastante similares aos Qassam, dividindo muitas características de projeto e manufatura. Por falar nisso, o custo inicial de manufatura de um foguete Qassam era de $800, mas ao longo dos anos, diversas melhorias e refinamentos, tanto no processo de fabricação quanto dos componentes utilizados na ogiva e no motor, elevou seu custo unitário para $3.600. Mesmo hoje se tornando uma arma bastante mais refinada, ainda existe um alto grau de rudimentaridade no seu processo de fabricação, e diversas variáveis atmosféricas, como o vento ou mesmo defeitos de fabricação, resultam na impressionante porcentagem de 28% de todos os foguetes Qassam lançados caindo sobre a própria faixa de Gaza. O Hamas também possui outros foguetes em seu arsenal, mas em geral a mídia chama todos eles de foguete Qassam. Esses outros foguetes do Hamas, inclusive, incluem foguetes Grad, que são a variação dos foguetes Katyusha russos, cujas versões mais recentes têm um alcance que chega a 50 quilômetros, o que coloca os subúrbios de Tel Aviv no limite do alcance desses foguetes. A quantidade de foguetes lançados aumentou a cada ano, com o ano de 2008 vendo mais do que o dobro de lançamentos do ano anterior, totalizando 2.048 Qassams lançados sobre alvos de Israel. A resposta israelense veio em março de 2011 com a entrada em operação das primeiras baterias do sistema Iron Dome, desenhado com foco direto na interceptação de foguetes Qassam lançados contra o território de Israel. A rusticidade de sua fabricação e emprego dificultam bastante que os foguetes Qassam tenham sua produção efetivamente destruída, e mais de 20 anos depois da sua estreia em combate, ele segue como uma das armas psicológicas mais numerosas e difundidas do arsenal do Hamas. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos e também dá um joinha pra gente, mas também se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. A gente continua te informando, mas antes de ir embora, confere aí o nosso serviço de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão.
E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.